Olá, pessoal! Vamos começar agora um Resenha de Mestre, um podcast e videocast vinculado ao mestrado profissional da Baiana e ao grupo de transformações, ao grupo de pesquisa Transformações nas Teorias do Direito Processual, vinculado à Universidade Federal da Bahia. E hoje a gente está com um convidado muito especial, o professor Leandro Fernandes. E aí, vamos resenhar. Hoje a gente vai falar sobre o Conselho Nacional de Justiça na estrutura e na dinâmica da administração da justiça no Brasil. Leandro, eu queria te agradecer pela sua presença. A equipe até ficou preocupada com o fato de você estar trabalhando há mais de 12 horas, mas aparentemente você está bem, então acho que a gente pode dar início. Você está tranquilo? Tranquilo, feliz. Para mim é uma honra, Gabi, participar da estreia do podcast aqui ao seu lado, minha amiga, minha irmã. Dou as ordens aí, você comanda. O que quiser perguntar, estamos aqui. Vamos lá. Eu vou começar te perguntando uma coisa sobre tua vida pessoal, assim. Porque como você é juiz e é professor, eu queria saber se você sempre quis ser juiz e professor. Se foi uma coisa que desde a faculdade tu já pensava nisso. Professor, eu sempre quis ser. Desde o ensino médio, o que eu me vi, eu cheguei a pensar um tempo em ser professor. Mas professor de história era o que eu queria ser quando eu estava no ensino médio. Mas tu pensou em fazer faculdade de história? Considerei seriamente fazer faculdade de história. Mas depois acabei, opção profissional, perspectiva profissional, então o direito. Continuo apaixonado pela história, uma das minhas áreas de interesse, mas como o direito. Mas desde o ensino médio, a ideia de ser professor me empolga, me encanta. Adoro exercer a magistratura. Me sinto muito feliz, é um privilégio, é um presente, uma enorme honra e uma enorme responsabilidade. Às vezes parece que a toga é bordada a chumbo. É você decidir sobre a vida das pessoas, acolher as pessoas, tratar com respeito, com dignidade. É uma obrigação elementar na magistratura e é um desafio cotidiano, tentar dar vazão adequadamente a um volume expressivo de processos com qualidade, com atenção para as pessoas, que é fundamental. Em muitos casos, por ser juiz do trabalho, eu vou ser a única figura do judiciário que muitas pessoas vão ter contato na vida. E a responsabilidade envolvida nisso é muito grande. E tu escolheu trabalhista? Foi uma escolha ou foi algo que aconteceu? Escolhi por influência de pai intelectual, professor Rodolfo Pamplona, com quem eu trabalhei. Mandar um beijo para ele, aproveitar. Um abraço, foi, que é uma influência na minha vida em vários aspectos, um paizão, é alguém que eu amo, é meu pai, e ele que foi a grande influência tanto para o meu estudo inicial em direito civil, quanto para conhecer e me encantar pelo direito do trabalho. Direito do trabalho e o processo do trabalho, a justiça do trabalho como um todo, são áreas às vezes incompreendidas. Eles são o ramo mais rente à realidade econômica. E mudanças, oscilações econômicas afetam diretamente essa área. E o grande desafio é tentar conferir equilíbrio, é permitir desenvolvimento econômico e garantir direitos fundamentais. Esse equilíbrio é a beleza do seu mas trabalho. se você fosse escolher processo civil ou direito do trabalho, você escolheria o quê? Processo civil, sem a menor dúvida. Tá. Não por demérito ao direito do trabalho, que me encanta, é uma área que tem uma importância enorme, mas porque admito a possibilidade de reflexão com alta sofisticação é algo que eu encontro com muito mais abertura, muito mais facilidade no processo civil do que especificamente no direito do trabalho, mas sem com isso sugerir que não há essa possibilidade, que pessoas mais talentosas do que eu conseguem encontrar. Sim, deixa eu te fazer uma pergunta. E a gente falando agora um pouquinho de CNJ, decidiu começar a estudar CNJ por conta da tua atuação como juiz? Foi uma coisa que veio a curiosidade daí? Ou tu já pensava antes em se debruçar mais sobre o tema? É muito legal isso. Minha curiosidade, meu estudo sobre o CNJ começou quando eu era diretor de prerrogativas da Associação dos Magistrados da Sexta Região. Eu comecei a perceber que grande parte dos temas que afetavam o judiciário, a administração judiciária, eram regulamentados pelo CNJ. E buscava ali a regulamentação, pesquisava e sentia falta de uma estruturação de pensamento a respeito daquilo, de uma organização de ideias a respeito daquilo. Então eu comecei meio que por conta própria, no improviso, a tentar reunir os atos normativos e entender como é que aquilo poderia ser aplicado a partir de situações práticas envolvendo prerrogativas na associação, e daí foi derivando para outros temas que afetavam a nossa realidade no poder judiciário. Mas hoje você já tinha se imaginado como membro do comitê? Era uma coisa assim que você já pensava nisso ou não? De jeito nenhum, não considerava. Como uma grande parte das coisas boas, maravilhosas que acontecem na minha vida, eu nem
imaginava. Não houve um planejamento nisso. O professor Fred é o grande responsável por eu ter ingressado no comitê de cooperação, por ter apresentado, indicado, sugerido isso aos integrantes do comitê, responsável pelo Comitê Executivo de Cooperação. E foi curioso porque durante o doutorado, conversando com o professor Fred nas aulas, é que acabei percebendo que havia ali uma sobreposição de interesses. O CNJ interessava a ele a partir de uma perspectiva, me interessava a partir de outra, e acabamos verificando ali um encontro de Mas a gente ainda vai falar de Combinado, Fred, sim, a gente ainda vai falar senhora. de Fred. Eu queria te fazer algumas perguntas, assim, sobre o livro, né? Porque você tem o livro sobre o CNJ, que eu acho que no final você pode falar um pouco mais. Mas eu queria saber, assim, primeiro, realmente sobre o CNJ. Para você, qual é o real perfil institucional do CNJ? Pergunta muito difícil hoje. Eu posso começar respondendo dizendo que definitivamente não é o perfil que foi inicialmente pensado. O CNJ vivo, o CNJ órgão é muito diferente daquilo que foi concebido inicialmente. Ele se expande, se transforma a partir de atos normativos que foram editados, ratificados pelo Supremo, considerados constitucionais pelo Supremo, e passa a adquirir uma posição de órgão central de coordenação de políticas judiciárias e concepção de políticas judiciárias. Hoje, se a gente fosse tentar definir, enquadrar numa caixinha, ele tem essa função de órgão central de criação, concepção e coordenação e articulação de políticas judiciárias. Ele é um ator que também articula com outros sujeitos do sistema de justiça multiportas. Ele é um laboratório de inovação do Poder Judiciário, com funções crescentes, atuando, por exemplo, em processos estruturais, como recentemente aconteceu a partir de decisões do Supremo, atuando também com uma perspectiva correcional, mas hoje numa dimensão muito mais reduzida em comparação com aquela inicial. A vocação do CNJ é ser esse órgão central de autogoverno do Poder Judiciário e de aprimoramento da administração judiciária. Mas eu acho que a gente não pode, assim, quando a gente está falando de CNJ, afastar toda a questão do poder normativo do CNJ. E aí eu queria te ouvir um pouco sobre o CNJ tá lá editando recomendações, editando resoluções. A gente sabe que isso tem uma influência, às vezes, de até uma alteração legislativa, como a gente viu na cooperação judiciária e tal. Só que, assim, eu queria saber de você, qual é o papel dessas recomendações, dessas resoluções? Eu vi que no livro você fala até sobre a recomendação ser um soft law, mas ter também uma normatividade, assim. Eu queria te escutar um pouco sobre isso, sobre essas diferenças e qual a importância desses atos. Primeiro ponto que a gente tem que pensar quando trabalha com esse tema é a ideia de que normatividade é algo mais amplo do que legislação. Norma, atos normativos abrangem um conjunto muito mais expressivo do que a lei. Então é possível encontrar normatividade fora da lei. Isso é um aspecto importante. Importante, por exemplo, quando pensamos em agências reguladoras. Importante quando pensamos na atividade de regulação de maneira geral no âmbito de outros poderes, notadamente do Poder Executivo e aqui para nós, no Poder Judiciário. Quem desempenha esse papel de ente de regulação no judiciário é principalmente o Conselho Nacional de Justiça, que se vale, como você colocou, com perfeição de dois instrumentos principais, resoluções e recomendações. As resoluções, que são editadas com base no artigo 103b, parágrafo 4º da Constituição, tem a principal função de detalhar, esmiuçar, permitir, a partir dali, uma disciplina, uma regulamentação sobre temas que dizem respeito à administração judiciária, essa visão atual do Supremo. Com hoje mais de 600 resoluções editadas sobre temas muito variados. Muitas delas, inclusive, mais da metade sobre matéria processual, com impactos na vida direta das pessoas. Não é possível hoje, por exemplo, advogar sem conhecer as resoluções do CNJ. Elas têm imperatividade, impositividade. São normas jurídicas, como são, por exemplo, as resoluções de agências reguladoras, com impositividade. São diferentes das recomendações, que também têm um papel importante no sistema e também são editadas, mas sem essa impositividade, elas não são imperativas. O que, claro, pode levar a essa questão, se não são imperativas, qual a função delas, afinal? Muitas. Você trouxe uma que é importantíssima. Elas podem inspirar o legislador. Foi o que aconteceu com a cooperação judiciária. A recomendação 38, depois foi basicamente transplantada para os artigos 67 a 69 do CPC, mas também serve como uma orientação para a magistratura, indicando boas práticas, caminhos que devem ser observados, que o CNJ reputa valorosos para serem observados. Também trazem uma proteção para o juiz. Quando o CNJ edita uma recomendação indicando que certa
conduta é uma boa prática, isso impede que órgãos correcionais considerem aquela violadora de direitos, garantias que seja incompatível com o ordenamento jurídico. Também pode permitir a construção de costumes processuais, pode permitir o amadurecimento do próprio CNJ em relação a determinado tema, uma reflexão mais aprofundada, que também é o que aconteceu com a cooperação. Começa na recomendação 38 e depois na resolução 350 de 2020. Mas tu consegue ver, é como se, sei lá, o CNJ conseguisse legislar, não legislar, mas assim, normatizar antes para acabar influenciando o legislador. Então, a gente tem esse amadurecimento de recomendações para resoluções e depois para uma legislação. Tu acha que acaba sendo um furo o CNJ para a gente sair um pouco do legislativo e conseguir avançar com mais rapidez? Sua pergunta é belíssima em alguns aspectos. Primeiro, legitimidade democrática da atuação do CNJ. Segundo, competência normativa e qual o espaço de normatividade. E aí a gente precisa refletir a respeito desses temas. Quando a gente trabalha com a ideia de espaços de normatividade, a gente consegue identificar que o ordenamento jurídico reserva a regulamentação a respeito de certos temas, preferencialmente ou exclusivamente a certos entes. A norma processual, a fonte da norma processual principal é a lei federal, mas não é única. A União tem competência normativa porque num país de extensão continental é relevante que você tenha uniformização das regras processuais. Mas os estados também dispõem de competência normativa em matéria processual. E aí vale referir a tese Paula da Sarno nossa Braga, professora, nossa mestra, nossa inspiração a respeito exatamente dessa matéria. Regimentos internos também tem um espaço de normatividade, aí vale referir o pós-doutorado de Paulo Mendes a respeito dessa matéria, e também o CNJ por meio de seus atos normativos, mas com esse espaço normativo de questões concernentes à administração judiciária. Esse é sem invadir aquilo por lei federal e sem invadir aquilo que está disciplinado pelos regimentos internos. Mas tu acha que hoje, se a gente falasse do papel do CNJ, o papel de normatizar seria o papel mais importante? Normatizar certamente um dos mais importantes. Eu considero que o papel mais importante hoje do CNJ é servir como um laboratório de design institucional. Isso pode acontecer por meio de normas, geralmente tem acontecido por meio de normas, mas também pode acontecer por recomendações e não resoluções. Vamos pensar, por exemplo, nos núcleos de justiça 4.0, que são um exemplo fantástico, porque eles são unidade judiciária, não prevista em lei, criada a partir de resolução do CNJ e depois atos dos tribunais, com competência material definida pelos tribunais e territorial também, numa iniciativa de experimentação e administração judiciária, numa iniciativa de inovação no judiciário, permitindo prototipagem. Se não der certo, reduz a competência material territorial, ou expande, ou mantém. Então você tem, acho que laboratório de inovação e de design institucional por diferentes caminhos é a principal função. Mas está também essa questão da normatização. Mas eu queria saber, assim, entrando mais numa parte de crítica ao CNJ. Eu acho que muita gente fala dessa questão do CNJ, às vezes, realmente legislar, não ter... Às vezes, você acha que o CNJ já se excedeu? Você pode dar exemplos de onde o CNJ se excedeu? Essa é uma reflexão muito importante, por alguns motivos. Primeiro, eu acompanho aquela visão segundo a qual errar faz parte da vida. Sim. Instituições também podem errar. Claro que ninguém vai comemorar o erro, o equívoco, mas ele é uma das principais vias para que a gente possa aperfeiçoar. Então, quando se erra numa extensão menor e se corrige rapidamente, isso é um benefício. Instituições avançam experimentando. Experimentação é essencial no ambiente privado, mas também muito importante no ambiente público. Regulações experimentais são relevantíssimas. Então, eu não vejo o erro como algo negativo em absoluto. O erro é principalmente uma oportunidade de evolução, de acerto. Compreendo essas críticas em relação ao CNJ, essa que você trouxe muitas aspas, eu compreendo. Não concordo com essa crítica, o CNJ normatiza, de acordo com sua competência normativa constitucional. Mas é óbvio que como instituição e com a responsabilidade e uma competência tão ampla, em algum momento equívocos podem acontecer, excessos podem acontecer. Resolução 547 me parece um exemplo muito interessante quanto a isso, sobre execuções fiscais. A partir da decisão do Supremo, o CNJ regulamentou a matéria. Me parece que, apesar da boa intenção,
excedendo o campo possível na normatividade, porque avança para o conteúdo em si de atividade jurisdicional, em que o CNJ não pode avançar. Mas é um exemplo que pode ser corrigido eventualmente também. Eu tenho uma outra questão que também muito se debate sobre o CNJ, que é a questão da punição de juízes. E aí eu queria saber o que é que você pensa, assim, dessas punições que estão relacionadas às redes sociais. A gente sabe que tem alguns casos de juízes que começaram a ter uma atuação ativa nas redes sociais e a gente teve algumas punições do CNJ. Eu queria te ouvir um pouco sobre isso, assim, se você, nas redes sociais, e se você se limita por conta dessa questão do CNJ ou não, você é nas redes sociais quem você quer ser nas redes sociais, ou se há realmente uma limitação, se isso causa medo, e se isso é um tema também, porque eu fico me perguntando se os juízes, eles pensam sobre isso, eles conversam sobre isso, eles gostariam de se mostrar mais ou não, é algo que não faz parte da conversa de vocês, assim. Maravilhosa pergunta. Sim, isso é um tema, isso é refletido na magistratura, mas a minha resposta talvez não seja aquela mais agradável aos irmãos da magistratura. Talvez a parte. Faz parte, também para isso. É isso. Né? A gente desagrada. E aqui é a vida. A opção pela magistratura, embora não seja um sacerdócio, como às vezes se diz, definitivamente é uma opção que impõe restrições à pessoa com uma extensão maior em relação à comunidade em geral. Quem escolhe, quem é chamado e decide avançar na escolha profissional da magistratura, tem restrições que outras pessoas da sociedade não têm. A gente não pode falar tudo o que deseja ou tudo o que pensa em qualquer ambiente. Num ambiente público, numa praça pública ou na praça pública, que são as redes sociais. Porque aqui estamos falando da indissociabilidade da imagem. É muito difícil que as pessoas consigam dissociar o Leandro, pessoa natural, do Leandro magistrado. E a depender do tipo de comentário que eu faça, isso pode, de maneira muito direta e muito clara, afetar a percepção das pessoas sobre o Poder Judiciário, afetar a credibilidade do Poder Judiciário. Isso te incomoda, Leandro? De maneira alguma. Essa é a parte que eu considero mais fácil da atividade, porque eu não sinto a necessidade de falar, de expor em relação a questões pessoais. E respondendo ao outro aspecto da pergunta, sim, eu não publico tudo, eu procuro ser muito cuidadoso em relação àquilo que em rede social eu sou atuante, mas procuro ser muito cuidadoso. Minhas redes sociais existem basicamente, 95% das publicações, das veiculações, para aspectos acadêmicos, para o exercício da liberdade de ensino. Existem essencialmente para isso. Eu sou um sujeito mais contido, mais reservado na vida pessoal, até porque não tem nada muito interessante para falar. Então, eu sou mais cuidadoso. Isso não me incomoda de maneira alguma. E eu entendo perfeitamente que isso para o pessoal que está acompanhando, a gente tem essa intimidade para fazer as piadas, porque isso é uma restrição do cargo. Está na descrição do cargo. Quem ingressa na magistratura ingressa sabendo que não vai... Tu acha certo ter essa restrição? Eu acho importantíssimo. Sério? Eu acho importantíssimo porque se eu procuro exercer empatia, se fosse eu sendo julgado e visse que determinado juiz tivesse algum tipo de manifestação sobre um tema político, econômico, social, e aquilo envolvesse de alguma forma, repetisse no meu processo, eu não teria a sensação de ter um julgamento justo. Eu me sentiria pré-julgado. Mas aí eu te pergunto, mas esse é um lado. Mas aí, por outro lado, se a gente tem um juiz que ele não quer fazer esse tipo de manifestação, mas ele, ou uma juíza, né? Ela quer somente ser mais livre. Ela quer fazer o que quer dançar, quer fazer o que quiser. Isso, tu acha também que isso seria um problema? A gente vai para o detalhamento do caso. Sim. A depender do tipo de dança, é difícil. Tu teria que visualizar a situação específica. E tu acha que o CNJ atua corretamente? Eu, até hoje, por exemplo, não tenho conhecimento, esse ponto é muito importante, não tenho conhecimento de alguma atuação numa situação dessa. De exposição de algum aspecto da vida pessoal. O que eu vejo que o CNJ tem esse cuidado de, em situações de excesso que podem ameaçar a própria credibilidade do Poder Judiciário, ele intervém de maneira pontual. Eu tenho visto um cuidado muito grande em relação a esse tratamento. Eu acho que um aspecto que merece reflexão é a maneira como isso é veiculado em notícias do CNJ, talvez muitas vezes já com o nome da pessoa. Acho que talvez houvesse necessidade de um cuidado, um avanço no processo para que só mais adiante houvesse uma publicação com essa veiculação. Mas eu não tenho percebido uma punição, uma atuação disciplinar que seja exagerada em matéria de redes sociais.
há um respeito à livre manifestação de pensamento, mas a livre manifestação de pensamento no Poder Judiciário não é com liberdade absoluta. Você tem restrições que decorrem do cargo. Não dá para dissociar a pessoa do cargo da magistratura. Faz parte do cargo. Eu queria voltar num ponto que tu comentasse, porque tu estava falando que tu e Fred, vocês tinham interesses sobre o CNJ, mas interesses distintos, assim. E aí, depois, de um tempo para cá, a gente tem visto vocês dois trabalhando muito juntos. Eu queria saber, assim, primeiro, como surgiu esse, digamos, esse encontro e como é trabalhar com o Fred, assim, como é escrever com o Fred, como é essa dinâmica? É muito divertido e é muito desafiador e estimulante intelectualmente. Fred, sem querer jogar confete, é uma figura muito peculiar. Pela inteligência... Mas calma, o convite surgiu como? Foi você que foi atrás do convite ou o convite chegou para você? Eu era aluno de Fred no doutorado. Era dele no período trágico da pandemia virtual. E aí percebemos ali, durante as conversas, das interações, que havia alguns interesses que se aproximavam. Um deles era o CNJ. Que, em alguma medida, eu conhecia parte dos atos porque eu estava envolvido naquilo e tinha começado a ter curiosidade para pesquisar por conta própria alguns sistemas, e aí descobri, e já conhecia também a produção dele, que ele tinha interesse na atuação normativa, considerando as resoluções como fonte de norma processual, por exemplo. E conversávamos sobre cooperação judiciária, percebemos que esse era um tema que também interessava aos dois, e aí surge o convite para a orientação, a co-orientação. Fui co-orientado pelo professor e pelo professor Fred no doutorado. Já não lembro mais se eu que avancei, se ele que avançou. Importante. Já não lembro mais. Depois a gente pergunta a Fred, para que a memória dele é... Não, ele vai lembrar dos detalhes. Exato. E aí começamos a atividade de orientação, aprendi muito, só como eu continuo aprendendo até hoje. Publicamos um artigo junto sobre o Plano Especial de Pagamento Trabalhista como um ato de cooperação interinstitucional durante o período de elaboração da tese. E avançamos nas reflexões e percebemos que havia muitos pontos para explorar em relação ao tema da justiça multiportas. E aí comentar essa história. O CNJ seria um capítulo, o livro que é o CNJ hoje, seria um capítulo do multiportas. Já tínhamos algumas coisas pensadas, escritas, e eu já com planejamento para desenvolver, fomos avançando, ao ponto de percebermos que aquilo havia assumido uma dimensão que inviabilizava só um capítulo. E aí decidimos aprofundar ainda mais e publicar como um livro à parte. E aí depois é que veio o Justiça Multiportas, nesse contexto que a gente menciona, também remete, mas esse foi o surgimento do livro do CNJ. Mas tu não tem nada para contar, assim, uma dificuldade de trabalhar com o Fred? Dificuldade? Um momento mais difícil. E quando vocês discordam, como é que funciona? Raro discordar com o Fred por um motivo. Ele tem uma capacidade argumentativa que é muito impressionante. É que o Fred é uma inteligência muito peculiar, tanto pela quantidade de conhecimento, quanto o que mais me impressiona esse segundo elemento, a capacidade de concatenação de conhecimento. Isso é muito impressionante. Isso é impressionante num nível assustador, porque trabalhamos num ritmo intenso, os dois. A gente produz muito, escreve muito, troca muita ideia e vai desenvolvendo numa parceria de carinhosa provocação. Um leva uma ideia, o outro trabalha aquela ideia, processa, sofistica, melhora, aperfeiçoa, devolve, e aí esse processo continua. Escrever com o Fred é um presente, Uma das coisas mais importantes para mim, em perspectiva de ideal de vida boa, estímulo intelectual. Isso para mim é um dos pontos centrais para eu me sentir realizado como ser humano. Eu tenho isso amplíssima dimensão. Convivendo com o Fred, trabalhando com o Fred, para mim é um presente. É muito gostoso e é muito divertido. Então, tu quando buscou, por exemplo, mestrado, doutorado, foi por isso? Ou tu acha que você ter feito mestrado e ter feito doutorado te ajudam também até como juíza? Tu acha que tem um impacto relevante na tua vida? Teve um impacto relevante? Dois pontos aí. Eu estou estudando sempre. Eu estudo sempre. Eu não paro de estudar. Esteja formalmente em algum curso ou não esteja, eu gosto muito de estudar, gosto muito de aprender. Sobre temas os mais variados. Não só em áreas diferentes do direito. Eu gosto de caminhar, transitar entre elas. Isso me ajuda a ter uma visão melhor. Tenho essa suspeita, talvez enviesada, mas tenho suspeita, com áreas diferentes de conhecimento. Economia, ciência política, ciências exatas. Gosto, estudando sempre. Então, eu busquei porque eu vou continuar buscando, depois vou pensar no pós-doc, depois vou pensar em outras coisas para fazer, talvez em outras áreas também, mas esses são outros planos. E sim, isso ajuda muito na magistratura. Ter ferramentas para servir melhor as pessoas, para oferecer respostas mais adequadas, mais cuidadosas para as pessoas mais juridicamente
devidamente apropriadas. É claro que isso demanda um equilíbrio que não é singelo. Tu fala questão de tempo mesmo, Tempo. de organizar essa tua vida. Não, mas veja, você não tem muita preocupação com isso, porque você tá, hoje já são 14 horas de trabalho. Vale a pena fazer o disclaimer para nosso público, né? Porque, não, Leandro chegou aqui, que horas tu chegasse? Esse 5:30 da manhã, e passou o dia inteiro por conta das demandas do mestrado, ainda fez uma palestra sobre o livro novo, o lançamento do livro, e agora tá gravando podcast. Ou seja, ainda vai pegar um voo, viu? Ele ainda pegará um voo para voltar para Recife. Então, realmente, é um gás. Então, esse gás você já tinha. Mas Isso mesmo assim, você reconhece que é um impacto muito grande. Necessário, e isso é uma vantagem, ser bem organizado. Eu sou um cara, procuro ser disciplinado e muito organizado. Então, quando a gente consegue fazer isso, a gente consegue compatibilizar muita coisa. E eu evito aqueles tempos perdidos, rede social. Minha vida é produzir e convívio familiar. Mas não tem um ócio, não, nesse meio tempo. O Sem ser ócio criativo, mas o ócio. É raro ter o ócio, porque o ócio criativo me dá um gás, uma satisfação, um gosto que compensa. Mas é importante também ter esse equilíbrio na própria atividade jurisdicional. No sentido de, se eu tentar fazer um mestrado, uma tese de doutorado, para cada processo, o jurisdicionado não vai ficar satisfeito, porque aquilo é a satisfação da vaidade da minha locubração teórica e não resolve o problema. E os demais processos ficam aguardando. Então, que exige maturidade, experiência e uma preocupação de tentar bem servir coletivamente. Mas aí tu acha que no mestrado e no doutorado você conseguiu ter, esse desafio foi cumprido, porque você conseguiu ter ali uma certa organização do seu tempo e valeu a pena, não só como professor, mas como juiz, como pessoa, foi algo realmente que te modificou, assim. Tu acha que faz diferença essa formação? Faz muita diferença, e o que eu converso com os meus amigos na magistratura, por exemplo, é quando me perguntam, Leandro, vale a pena fazer mestrado? Vale a pena, é muito importante, faz diferença concreta na atividade profissional, na vida profissional e naquilo que você consegue realizar na sua carreira. Então, sempre recomendo, quando me perguntam, eu digo, faça, desenvolva ideia e aprimore sua atividade. Leandro, muito obrigada muito mesmo. Eu sei que foi trabalhoso o seu dia. Uma honra para mim, mas prazer. muito obrigada por estrear nosso videocast, nosso podcast. Espero que você tenha gostado, que tenha se sentido em casa. Adorei, acolhido em casa. Me diverti, rimos muito. O pessoal não sabe dos bastidores aqui. A equipe incrível a propósito, parabenizar. E cabe para mim um presente, conte comigo sempre. Uma honra enorme participar dessa estreia. Muito obrigada. E eu queria que todo mundo que está assistindo a gente curtisse, comentasse, compartilhasse, seguisse tanto todas as redes sociais como o canal no YouTube, e a gente se encontra no próximo Resenha de Mestre.